há 7 dias, há uma semana, sábado passado, nós estávamos, quem aí estava? Quem daqui estava? Patrick, Alisson, que não está aqui, mas está por aí, Erlon, Arlete, minha mãe. Nós estávamos de frente ao maior templo sionista, judaico, maçônico, cristão do mundo, até que o terceiro templo seja erguido, construído. Este é o maior símbolo maçônico judaico cristão do sistema mundial, anticristão original do mundo, e nós estávamos lá, Patrick. Se você não sabia, Nalva está aí no chat, pode confirmar. Luan, ex-pastor universal, está aí no chat, provavelmente pode confirmar. Fábio Viana está aí no chat, professor de São Paulo, e pode confirmar. Quem mais pode confirmar que entrou dentro da paróquia? Eu não entrei. Paróquia Santo Antônio, Avenida Celso Garcia, eu não entrei. Porque o padre disse, não quero nem ver o Áquil. Disseram, quer conversar com o Áquil? Não quero nem ver. Ele suma daqui. Nós agradecemos por ele ter cedido a praça para fazer essa manifestação mas com um preço de R$400. Pagamos R$400 para poder usar aquela praça, mas ele liberou a praça. Somos muito agradecidos. Só que ele esperava, professora Miriam, que ia ser só caridade. Nós usamos a serpentinha que existe dentro de nós, da Sextra, e nós falamos que era só caridade. E era, porque falar a verdade também é caridade, é por amor. Sabe o que aconteceu? Nós fizemos caridade e manifestação de verdade. 3 horas num caminhão de som, numa altura que o som ia lá dentro da cúpula do Templo Salomão, reverberava e voltava. Entrava dentro da paróquia Santo Antônio e saía. Entrava dentro da Adebras, das sedes da Assembleia de Deus, e saía. 3 quadros, 3 horas, falando a verdade. Nunca mais alguém vai fazer uma manifestação de frente ao Templo Salomão. Nunca mais. Porque nunca mais a Igreja Católica vai cair nessa. Vai ser enganada de novo. Nós fomos na última brechinha, na única lacuna, o único orifício que tinha, e com uma agulha precisa. Aproveitamos uma oportunidade exclusiva da única manifestação de verdade em frente ao Templo Salomão da história. E as informações que eu tenho, e a Nalva pode confirmar aí, e o professor Fábio pode confirmar, é que o padre Gilberto perdeu o emprego. Gente de alta patente ligou para ele e disse, ou vão enviar ele lá para uma paroquinha de uma cidadezinha bem pequenininho, sertãozinho do Chororó, lá no finalzinho, 500 habitantes, ou ele vai para casa e vai ter que trabalhar de outra coisa. Porque onde já se viu um administrador da Santa Igreja de Deus permitir uma manifestação desse porte, com tanta gente? É muita gente que passou por ali, mas muita gente passou por ali. Hoje, cadê as fotos? Coloca lá no Instagram. Vocês que filmaram na TV, vocês que gravaram, vocês que conseguem entrar no site lá da Universal e pegar esse vídeo, publiquem em suas redes sociais. A Universal fez o primeiro culto, não vale a inauguração. A inauguração é normal, estava todo mundo lá fora para poder fazer o ritual, a cerimônia e entrar no santuário, no templo. Hoje foi o primeiro culto da Igreja Universal do lado de fora. O bispo Macedo saiu para fora do Templo Salomão. O bispo saiu, o ex chegou lá há uma semana, sábado passado. Hoje é dia 1º de junho, 7 dias depois, uma semana depois. Hoje, sábado. O que a Universal faz? Com segurança, alta segurança, coloca os fiéis para o lado de fora, no pátio do templo da Universal, pela primeira vez na história,
coloca lá 10 mil fiéis, não sei, é a capacidade para dentro do templo. Para fora deve ter sido até mais. Não sei, 5 mil, 8 mil, 10 mil. As fotos que eu vi é muita gente. E o que é que o bispo Macedo pregou? Confirma para mim aí se foi ele mesmo, porque eu não chequei a informação. Teve uns 5 professores que passaram para mim, então vi as fotos, me mandaram, passou na TV da Universal. A mensagem foi: caridade não salva. Você acredita, Lucas? Caridade não salva. Gente, olha o que é Serex. Um padre perde o emprego e o bispo Macedo sai para fora. É pouco ainda, muito pouco. É muito pouco ainda. O padre nervosíssimo. Quem viu o vídeo que eu tô lá falando? Aí uma senhora se aproxima. Ela se aproxima. Eu paro de falar, olho para baixo. E o padre está pedindo, está implorando. Ele só está 6 meses nessa paróquia. Pare de falar essas coisas, por favor, pare. Foi liberado para vocês fazerem caridade e não falar tudo isso no caminhão, por favor. Aí tá bom, se o padre está pedindo, vou parar. Até porque já foram 3 horas de verdade, então parei. Já eram 3 horas. Passou 3 horas, Edson. Eu já tinha falado tudo que tinha para falar. Eu não tinha mais o que falar. Está registrado. Quem foi comigo para Brasília? Encontro inédito. Vaticinamos o gospelão. Ontem o Bolsonaro quer colocar um ministro no Supremo Tribunal Federal evangélico. Lá onde? Na Convenção Nacional dos Estados Unidos. Aí os 2 ministros, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, falaram que o Estado é laico. Aí o que é que o Bolsonaro falou, através do mentor dele, Silas Malafaia? A mesma frase do Malafaia, ele plagiou o mentor dele, pastor Silas Malafaia. Ele disse: o Estado é laico, mas eu sou cristão. Para a loucura dos maçons e pastores que levantaram de pé aplaudindo. Escute, o Estado é laico e o Bolsonaro é cristão? É isso? Tá certa essa frase? Tá, mas é inconstitucional. Por quê? Porque enquanto presidente, ele é presidente do Estado laico e não dos cristãos. E outra coisa, ele é presidente de uma nação que tem todo tipo de cidadão, todo tipo de brasileiro. Ele é a personificação do Estado. Ele representa, ele administra o Estado político laico. Por isso que é laico, porque representa todas as pessoas. Porque é a única forma de representá-las, através da laicidade. Portanto, a frase é maligna e inconstitucional. Ela é maldosa. Ela é uma distorção da Constituição, da Bíblia e de tudo que tem direito. Aqui, advogada. Não é assim? Quer falar e fala. Por quê? Estado laico e eu sou cristão. Você já imaginou? Agora o presidente que é gay, ele diz: o Estado é laico, mas eu sou gay. Ué? Hã? Ué? Hã? Hã? Vocês estão entendendo que está errado? Se fosse num país sério, ele estava impeachmentado na hora. Impeachment na hora. Mas como é um país dos judeus, não tem mais jeito. Agora escuta, eu quero que você escreva aí. Aonde o ex vai, professor Ricardo? Simone, aonde o ex vai, o que acontece? Padre perde cabeça, com todo respeito, padre Gilberto. Com todo respeito, mas o senhor tem que abrir os olhos e sair fora desse constantinismo. E o bispo Macedo faz o primeiro culto para fora no pátio do Templo de Salomão, dizendo que caridade não salva. Você pode gritar aí para o Macedo e dizer assim: caridade não salva. Vai assistir Matemática de Deus, Macedão. Macedão, galardão é salvação. Galardão é salvação. É crédito positivo, sem salário, sem pagamento, ninguém chegará lá. A metáfora é: nasceu, você existe, você tem vida.
Se você tem vida, você é operário, obreiro. Não tem essa coisa, a senhora que foi ex-pastora, é ex-pastora, foi pastora. Não tem essa coisa de fui chamada para ser obreira. Nascemos, nós somos todos obreiros de Deus. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que operar, produzir. A labuta é de todos. E se chegar lá, quando você for chamado, quando todos nós formos chamados, quando chegarmos lá, o trabalho está ali. Produziu, não produziu. Então da onde, meu Deus, todas as metáforas de Jesus, 1260 dias, todas, não tem uma, todas as metáforas são de trabalho e recompensa, trabalho e recompensa, trabalho e recompensa. Como é que caridade não salva? Vamos gritar para o Macedão o que é que não salva? Sabe o que é que não salva, Macedo? Vou te falar o que é que não salva. Gasofilácio. O que não salva é o sacerdócio levítico. O que não salva é dízimos e ofertas usando Malafaia, Macedo, 1 Coríntios 9, usando Atos 5, distribuição de renda aos pobres. Olhe para o templo de Salomão. Sabe o que é que tem no templo de Salomão? É na Avenida Celso Garcia, vou dizer. O fenômeno rico e Lázaro. Uma porta de ouro formosa. E diante do templo de Salomão, os Lázaros. Tudo que a gente viu é pobreza, miséria, desgraça, desgraça, desgraça. De ponta a ponta da Avenida Celso Garcia. Só desgraça, só pobreza. O único lugar próspero ali é exatamente aquela quadra do templo de Salomão. Que o resto, só pobreza, só desgraça. O rico e o Lázaro. Entendeu? Mas segundo a Forbes, ele é o pastor mais rico do Brasil. E tem mais, Miriam. Dono de 51% das ações do Banco Renner. Dono, estive em Gramado, da Snowland. Da onde que pastor é dono da maior pista de gelo e esqui da América? E a Igreja Católica? Dona de 2 bancos, vocês sabiam? 2 bancos. Dona da parte majoritária, acionária da Fiat e da Ferrari. É igreja ou é banco do Vaticano? É igreja ou é banco Renner? Qual é a diferença da igreja de Constantino católica para o do Macedo? Qual é a diferença? E a Adebras que está quietinha ali, não falou nada, porque foi protegida por aquela árvore, que se não fosse aquela árvore eu tinha apontado para lá também. Ainda bem que tinha aquela árvore, mas que a Adebras escutou também. Quem entendeu? Eu quero ver a reação de vocês. Eu não os vejo, eu só vejo esses aqui. Vocês entenderam? Primeiro culto da Igreja Universal, para fora, no pátio do templo, pregando o quê? Contra o que nós falamos semana passada. Incomodou? Mexeu com o eguinho dele? Mexeu? Então tá dando certo, professor Fábio, Edmur, Altair, ô Luiz Antônio, Débora, continua, tá dando certo, mas ali não volta mais. Ali o padre Gilberto ou o substituto não deixa mais. Foi o único. Coisa linda. O que nós combinamos lá em São Paulo? O que nós combinamos lá em São Paulo? Erlon, combinamos que as pessoas vão
enviar para nós tudo que elas verem na TV, no rádio, nas redes sociais, quando falarem sobre a manifestação que fizemos em São Paulo e tudo que falarem contra a Bíblia Original Codex. Quem viu a RIT TV, cadê o professor Luiz Antônio da Escola de Suzano, São Paulo? Aliás, isso eu não falei nem do PRB, né? Porque a Igreja Universal é dona do partido PRB. Não, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Partido PRB, que até ontem estava com Lula e Dilma, hoje é Bolsonaro. Escute, disseram, eu não achei o vídeo, se vocês acharem, enviem para mim imediatamente. Estavam assistindo a RIT TV, igreja do cunhado do Bispo Macedo, do senhor Romildo Soares, R.R. Soares, da Internacional Graça de Deus, e viram falando contra a Bíblia Original Codex, que não é para comprar a Bíblia Original Codex. Alguém viu isso? Alguém está sabendo disso? Por favor, se vocês verem, souberem de qualquer coisa, mandem para nós, mandem. Sabe o que mais irrita o Macedo? Não é só a manifestação que nós fizemos lá. É duas coisas. Primeiro, as imagens da manifestação que nunca mais vão sair da internet. Assim como o gospelão que nós vaticinamos, que nunca mais sairão de lá. Serão sempre conhecidos e conhecidos, aqueles vídeos conhecidos, e depende de vocês divulgarem, ou nem precisa divulgar, porque aquilo vai ser conhecido pelo efeito, pelo fenômeno, pelo que foi feito. Segunda questão, muito importante. O que aquilo que nós fizemos lá representa? O que nós fizemos representa? Já imaginou? O quanto que eles estão em suspense, sem saber o que é que pode vir por aí? Porque isso é um presságio para eles. Nunca aconteceu nada que os ameaçasse, que os tirasse do conforto, do poder, do crescimento que eles veem. Isso é uma grande ameaça para eles. É uma ameaça, é um presságio. Esse é o pior problema que deve ter feito eles se reunirem muito. Então, quando semana passada que o Bispo Macedo pode ter ligado, ou um senador do PRB, um deputado para o padre, ameaçando, dizendo como é que você liberou isso, tal e tal, ou o arcebispo de São Paulo, que por sua vez ligou para o padre, não sei. As pessoas dizem, é exagerado isso. Então diz para mim, quanto você acha? Quanto tempo, quais conversas, quais reuniões e como foi toda a organização hoje e durante essa semana para eles poderem fazer esse evento extraordinário ali, fora do templo? Quantas conversas para chegar nisso, para chegar nessa ideia, nesse planejamento, nessa estrutura? Vocês entenderam quem é que está conversando, quem é que está ciente, o que é que estão fazendo, quais são suas estratégias, o que é que está envolvido? Entenderam agora? E qual é o tema da pregação, Fábio Viana? Caridade não salva. Com certeza querendo nos atrelar, nos vincular ao espiritismo. Pois saibam vocês, Jesus, há 2000 anos atrás, se aproximou muito de um povo extremamente espírita, muito amado pelos espíritas, da mesma ideologia espírita, a mesma, praticamente a mesma. Os judeus pagãos, embora ainda místicos, ainda bíblias, mas com um coração muito puro, não religiosos, místicos, mas não religiosos, samaritanos. Esses que nenhum deles, Miriam, estava no Calvário para condená-lo, para comemorar sua morte. Nenhum deles. O que quer dizer que se Jesus estivesse aqui hoje, 2000 anos depois, quem o abraçaria? Quem o entenderia? Quem ouviria, Lu, a voz crística hoje, a voz messiânica? Quem estaria preparado para ouvi-lo?
Aliás, Moisés e Elias estão chegando aí. Como eu disse no vídeo, eu vou tomar um café com Moisés e Elias, e nós vamos todos. Por quê? Porque Moisés e Elias, quando eles chegarem em Jerusalém, não pensem que eles vão vir com alto poder de oratória, dominando 7, 8, 10 idiomas. Não, Deus nunca fez isso. Pode ter certeza que Moisés e Elias vão reencarnar em corpos simples, de pessoas simples, e se duvidar até falando hebraico errado, de frente ao templo de Salomão, o terceiro templo, só para que seja uma armadilha para os judeus de hoje, e que mais uma vez eles caiam em seu próprio ego. Entenderam isso? Vocês não viram que Deus sempre fez isso? Vocês sabiam que Jeremias era tido como mendigo? Ninguém dava nada para Elias, ninguém dava nada para João Batista. Não pensem que um profeta de Deus vem de terno e gravata, com toda a inteligência, dominando idiomas. Não pensem que alguma vez na história isso aconteceu, exceto Paulo, e mesmo assim, Paulo era tão feio por causa das pedradas que sofreu, os açoites, os naufrágios, as prisões, as tormentas, da deficiência que ele tinha, da doença no olho, todos os problemas que ele tinha, faziam dele, ele escreveu, vocês viram na Bíblia original, uma pessoa tão feia, tão indesejável, que atrapalhava de se concentrar nos seus ensinos. Ele escreveu nas cartas que ele estava ensinando e as pessoas não conseguiam entender o que ele ensinava de tão feio que ele era. Você está entendendo? Uma pessoa extremamente poliglota, cultíssimo, agora sim, uma pessoa culta, poliglota, muito inteligente, mas feio. O feio. Então saibam, quando vier alguém com voz de profeta, roupa de profeta, jeito de profeta, não é profeta. As pessoas não aprendem, Miriam, que quando alguém vem de branquinho igual o Papa, não é de Deus. Quando o pastor vem bonitinho, com terninho, com o lencinho combinando com a gravata, não é de Deus. Entenderam? Muito bem, agora vamos para a entrevista. Cadê o microfone aí? Vamos começar com a Miriam. Na verdade, vamos aproveitar vocês dois juntos, vai que a história envolve os dois, né? Miriam, como é que foi, primeiro, a tua saída do sistema religioso? Você foi pastora, de qual denominação, quanto tempo? Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Eu quero também mandar um abraço saudoso para a Escola de Jesus em Aracaju, 2 meses já que estou aqui em Joinville, e muita saudade dos irmãos. E assim, eu fui durante 15 anos da Assembleia de Deus, missão, e tive bastante cargos, professora de escola dominical, dirigente de cultos, auxiliar, coordenadora de mocidade, de adolescentes. Era muito ativa na Assembleia de Deus. Mas durante algum tempo, os 2 últimos anos que eu passei na Assembleia de Deus, eu já comecei a perceber que faltava alguma coisa, que era algo muito estranho que acontecia. Eu não entendia direito o que era, mas sabia que tinha muita coisa errada. Nesse tempo, as minhas irmãs, que também eram da Assembleia de Deus, nós somos 6 irmãs, elas também achavam que tinha algumas coisas erradas, e nós resolvemos sair da Assembleia de Deus e fundar um ministério. E aí nós fundamos o ministério denominado Igreja do Arrebatamento. Passei mais ou menos uns 12 anos a 15, mais ou menos, não sei precisamente, na Igreja do Arrebatamento, e estive à frente como presidenta da Igreja do Arrebatamento, pastora também, tive cargo de tesoureira, não entendia sobre a questão de dízimos, e
assim, durante esse período ainda no arrebatamento, porque nós saímos da Assembleia de Deus, mas carregamos muita coisa da Assembleia de Deus. Praticamente nós fazíamos tudo que fazíamos na Assembleia de Deus, só que agora nós que comandávamos, né? E lá mesmo na Igreja do Arrebatamento, eu e mais uma irmã, que também era pastora, uma das minhas irmãs, nós começamos a perceber que não havia mudado muita coisa, estava tudo igual. Então nós começamos a ensinar os irmãos a questão de dízimos. Eu tinha um programa na rádio, também 5 anos eu ensinei em uma rádio lá em Aracaju, e comecei a falar contra os dízimos, contra essas ofertas que eram tiradas comumente nos cultos, e muitos pastores começaram a se revoltar contra mim, e aconteceu que como eu percebi que na Igreja do Arrebatamento continuava as mesmas práticas de onde nós havíamos saído, então eu resolvi sair. Quando eu saí, alguns irmãos, foi uma divisão, muitos irmãos também saíram, foi uma divisão muito grande, houve muita confusão, porque na verdade nós saímos, mas nós igual, né? Não sabíamos administrar nada. A mesma história, a verdade nós não sabíamos administrar. Então foi muita confusão e cada um ficou no seu canto. Alguns que não concordaram permanecem até hoje dentro desse mesmo sistema religioso, inclusive uma irmã, 2 irmãs minhas, e eu fiquei, como muitos irmãos chamam, desigrejada. Mas eu tinha um desejo muito grande de encontrar a verdade. Eu fiquei uma desigrejada buscando. Eu não me conformei, de maneira, eu sabia que tinha alguma coisa que era verdadeira. Então, eu disse, eu só tenho um jeito de encontrar a verdade, é pesquisando. E comecei a ouvir um pastor e outro pastor, um pastor desigrejado, outro pastor desigrejado, mas sempre havia uma misturinha, mesmo nesses que falavam que também eram desigrejados, tinha uma mistura, e ainda não era o que eu precisava. Então, para resumir, uma vez eu estava procurando, e foi quando eu encontrei o programa do Akel. Irmãos, o primeiro dia que eu ouvi, me chamou logo a atenção. E eu fui exortada no primeiro programa que eu assisti ao vivo. Me deu vontade de desligar o programa na hora, porque eu fiquei morta de vergonha. Como eu gosto de comentar no chat, eu gosto de falar, eu fiz uma observação enquanto ele estava falando, e ele fez, Miriam. Eu digo, meu Deus, foi comigo. Tomei aquele susto, pensei em desligar, porque eu achei que todo mundo estava me vendo, mas eu estava no meu quarto sozinha. Eu digo, não, ninguém sabe quem eu sou. E ele exortou, mas eu percebi uma exortação diferente. Eu percebi uma exortação com amor. Eu percebi uma exortação com cuidado, como alguém que estava querendo me ajudar. Então eu imediatamente fechei a boca, eu digo, não falo mais nada. Eu agora só vou assistir. E continuei assistindo. E não parei mais. Eu ficava ansiosa por chegar o horário do programa e me trancava no meu quarto e assistia todo o programa. E aquilo me envolveu tanto, eu comecei a ter vontade de passar para as pessoas. Passei para minha irmã, passei para outra, passei para outra. Somente uma foi quem também entendeu a verdade. Quando eu, com muito medo, encontrei com ela e perguntei, Marisa, você recebeu um vídeo que eu passei sobre uns estudos do professor Akel? Ela disse, eu assisti, não parei mais de assistir. Eu digo, meu Deus,
Consegui uma, o esposo dela também aceitou. E aí, irmãos, já nasceu no meu coração o desejo de uma escola em Aracaju, porque eu pensei, deve ter muitos outros irmãos aqui lá em Aracaju que também devem estar assistindo os programas e que desejem também se reunir. E aí eu usei uma estratégia. Eu comecei no chat a buscar irmãos em Aracaju, mas eu chateava mesmo no chat. Irmãos em Aracaju que são do Ex, entre em contato comigo, irmã Miriam, e botava meu número. E o que aconteceu, irmãos? Foram surgindo. E a nossa primeira reunião foi na minha casa. Depois os irmãos se prontificaram também que eles desejavam reuniões nas casas deles, e nós fomos fazendo esse rodízio de reuniões nas casas dos irmãos. Logo depois, os locais foram ficando pequenos para a quantidade de irmãos que já estavam se reunindo, e uma irmã que é professora falou com a diretora do local onde ela ensina, e foi nos doado uma sala com quadro, com cadeiras, com mesas, bibliotecas, e esse local nós estamos nos reunindo até agora. Nós temos um grupo no WhatsApp da Escola de Jesus em Aracaju, mas apesar de haver muito problema com grupos, o grupo da Escola de Aracaju é um modelo. Quando nós percebemos que tem qualquer probleminha, nós já começamos a nos juntar para ajudar a resolver e não deixar que se crie, né, nenhuma inimizade, que ninguém saia, que ninguém fique triste. Uma coisa que marca muito a Escola de Aracaju é o amor. Eu ainda não sei o que é o amor, não sei ainda viver a plenitude do amor. Mas uma das coisas que me surpreendeu nos ensinos do Áquel é que eu passei cerca de 25 anos no sistema religioso e eu não sabia o que era amar. Eu não me compadecia. Ou seja, eu me compadecia de quem eu queria. Se era alguém que eu amava, eu me compadecia. Mas se era alguém que até não me tinha muita estima, mas o ensino do amor que substituiu a lei, amor, puro amor. Se ninguém tiver Bíblia, mas tiver amor, tem Cristo. Isso foi uma coisa marcante no ensino do Áquel. Se alguém me perguntasse assim, o que você sabe hoje dos ensinos do professor Áquel? Eu não iria dizer muita coisa, não, porque os ensinos são difíceis, não são fáceis. Mas eu diria assim, eu aprendi a amar com atitude, independente de quem seja. Eu aprendi, se eu tiver 2 trajes de roupa e alguém não tiver um, eu dizer, tome um. Não me importa, eu fico com um. Eu aprendi que se eu tiver um pão, eu reparto. Eu aprendi que se alguém tiver uma necessidade e eu puder dar tudo o que eu tenho, eu dou. Isso é amor de fato. Para mim, a essência da filosofia Ex é amor. É essa caridade. É esse bem que se faz com o próximo. E essa é a grande falha do sistema religioso. Eles podem ter todo o dinheiro, eles podem ter toda a eloquência, eles podem ter milhões de seguidores, sem o amor, eles não têm nada, eles são vazios, eles são secos, eles são como uma árvore seca. Então, quando eu falo para alguém sobre a filosofia Ex, eu não preciso entrar em muitos detalhes, eu digo, você vai viver o amor. Isso é a essência de Cristo, o amor. Esse é o meu resumo. Eu estou feliz, muito feliz por estar aqui. Eu, sinceramente, não esperava estar, né?
problema grave de saúde que meu filho passou. Aproveitando que a senhora está falando sobre isso, vamos lá. Uhum. O que te trouxe até aqui? A senhora veio visitar o seu filho em Joinville, mas não foi por motivos tão agradáveis, né? Não. Conta para nós. Nesse tempo que meu filho está morando, trabalhando aqui em Joinville, eu já vim outras vezes, inclusive quando o meu netinho Daniel nasceu, eu estava presente, passei um mês aqui ajudando. Ele nasceu com a minha presença aqui. Eu já vim outras vezes, só que dessa vez foi por uma causa muito grave. Muito grave. Eu sei que existem propósitos na vida, nas nossas vidas. Eu acredito que houve um propósito em tudo que nós passamos. Meu filho ligou para mim dizendo que eu estava em Aracaju, ele dizendo que estava com um problema de saúde muito grave, estava na urgência, mas nem ele mesmo esperava que fosse algo tão grave. E eu já fiquei preocupada, mas achei que fosse alguma coisa simples. Mas aí, de repente, quando os médicos chegaram na urgência, que disseram para ele, fizeram a tomografia, disseram para ele o que ele tinha, ele ligou para mim quase madrugada, muito aflito, chorando muito, e dizendo: minha mãe, eu estou muito grave. O médico fez uma tomografia, eu estou com um sangramento nos meus intestinos, um abscesso, um problema grave de diverticulite. E vou precisar fazer uma cirurgia agora. Irmãos, nós que somos mães, aceitamos tudo em nós. Principalmente depois que nós entendemos a dualidade. Agora tudo que acontece em mim, não importa, mas essa experiência de um filho estar presenciando quase a morte, é algo muito sério. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito preocupada, mas tentei acalmá-lo de alguma forma. Eu disse: meu filho, não se preocupe, tenha calma, sua mãe vai para aí amanhã. Quanto tempo a senhora já está aqui? Estou aqui já 2 meses, dia 29 agora, fazem 2 meses. Ele foi operado dia 28 de março, eu cheguei dia 29 de março, agora fazem 2 meses. E a senhora, durante essa transição que o Lucas já vai falar, apresentou a ele também o que a senhora conheceu recentemente, e essa busca por sabedoria, e alcançou o coração dele também. Durante o período em que eu conheci a verdade, através da filosofia Exio, através de você, eu tentei passar isso para todos os meus filhos, inclusive para o meu marido, meu esposo também, que ele ainda não absorveu a verdade. Mas eu tinha uma certa preocupação, especialmente com o Lucas, porque o Lucas, ele se converteu, entre aspas, na Igreja Verbo da Vida, lá em Aracaju, e ele era muito atuante mesmo. Ele é um jovem que, quando ele entra em alguma coisa para fazer, ele se doa, mas ele se doa completamente. Ele tem um pouco, acho que isso é um pouco de mim que ele tem. Então, isso da Verbo da Vida que ele passou lá, estava muito fincado, alicerçado no coração dele, e eu tinha muita preocupação com isso. Mas desde o tempo que eu conheci a verdade, que eu já vinha falando com ele, mas ele não queria saber, ele estava aqui em Joinville, trabalhando, estudando, passeando, e não queria saber, e muito disperso e distraído. Então, agora com esse, vamos dizer, esse crivo, eu aproveitei e comecei a falar novamente para ele. Na primeira vez que eu falei, quando ele teve uma melhorinha, eu falei: meu filho, comece a assistir os graus, os vídeos do professor Akel. Mas ele: não, mãe, eu gosto muito da Verbo. Se eu tiver que voltar, eu só vou congregar na Verbo. E me dava aquela preocupação, mas eu dizia: não, eu vou com amor, eu vou com calma.
E continuei, de vez em quando eu falava, de vez em quando eu falava. Até que teve uma hora que ele disse, eu vou ver, ele disse sozinho. E ele assistiu. O grau 146, foi o que eu indiquei para ele ver. Eu digo, comece com Mateus, grau 146. E foi incrível o que aconteceu. Apenas nesse grau, a mente dele mudou completamente. Quando ele veio falar comigo, ele já veio falar diferente. Ele veio já maravilhado. E aí o que aconteceu? Ele não parou mais de assistir. Mesmo quando ele estava com muita dor. Às vezes eu ficava preocupada porque ele estava com dor, mas ele estava lá sentado assistindo os graus. E ele agora estava com a sede muito grande de ver, e ele já começava a conversar comigo sobre o que estava aprendendo, queria tirar dúvidas. E eu fiquei muito feliz. Eu digo, meu Deus, agora a consciência dele foi tocada. Agora a mente dele foi aberta. E de lá para cá, ele só tem cada dia mais evoluído. Em toda espécie de formas, ele tem. A questão dele familiar, aconteceu um grande milagre com esses ensinos. Na questão familiar também, que havia muito atrito, havia muito conflito no lar, com a esposa, e tudo mudou. Hoje nós podemos dizer que o lar dele é um lugar de paz, é um lugar de amor, cada um vencendo o seu crivo, cada um tendo mais humildade, cada um desejando sofrer para que o outro não sofra. E aconteceu uma coisa linda, que nesse crivo que ele teve, a forma como ele e a esposa se uniram, os dois juntos faziam limpeza na bolsa, e conversavam, e se declaravam, e se pediam perdão. Eu ficava só ouvindo, e eu chorava, e eu dizia, meu Deus, em meio a todo o deserto que nós passamos, nasceram flores. Flores no deserto. O deserto floriu. E tudo isso nós agradecemos. Nós não podemos deixar de falar. Primeiramente, nós agradecemos ao Criador, porque tudo provém dele. Em segundo lugar, nós agradecemos ao professor Áquel. Foi ele quem Deus usou com dons especiais, para abrir nossa mente, nosso entendimento. Eu espero que nesse momento, muitas pessoas que estão me ouvindo, queiram também a verdade. Ela nunca vai ser algo obrigatório. Ninguém vai ser obrigado a querer a verdade. Mas deseje a verdade, deseje a sofia, a sabedoria, porque esse é o caminho que nos levará ao reino. Eu vou dizer, hoje para mim aqui é um marco, um dia especial na minha vida, porque eu tinha muito desejo de conhecer o professor Áquel. Às vezes as pessoas dizem assim, você está idolatrando. Que idolatrando nada, eu quero conhecer quem me fez bem. Porque se fosse assim, as pessoas não queriam conhecer Jesus. Conhecer Jesus é idolatrar ele, e se é, vou idolatrar. Porque Jesus só fez o bem. Eu quero conhecer quem me faça o bem. Que me fez o bem. Meu filho é fruto de um trabalho. Ídolo, a palavra ídolo, ela é sinônima de Deus. Se você tornasse eu um ídolo, um Deus, eu não sou Deus. Pois é. Então a idolatria é uma expressão totalmente da mesma forma como eu estou tendo todo o prazer de conhecer o Erlon, a irmã Evelyn, que eu já tive vontade de levar ela para Aracaju. Não leva não. A irmã Camille. Senão ela vai comer todos também, os caju lá. E todos os irmãos aqui. Eu estou tendo muita alegria nesse momento. Muita alegria. Miriam, é um prazer te ouvir. E eu acompanhei as fotos, os vídeos com muita alegria. E é um prazer tê-la aqui. Agora eu queria que o Lucas... Obrigado. Testemunhassem de uma forma... tentando se segurar, né, Lucas? Que eu já vi que você está emocionado. Porque assim, 25 anos... 24. Jovem, 24. Faço 25 agora, dia 23 de passar pelo que você passou...
Meus queridos, esses dias, né, a Fabi, nossa sogra aqui, que não veio me ajudar hoje, mas passou por uma fase muito difícil também, parecida. Ó, a campanha está tocando, quem puder abri-la. Lucas, como é que foi isso? Do nada, né? Como é que foi isso? Eu estava trabalhando, né, seguindo a vida normal, daí comecei a sentir febre, uma dor forte no estômago, mas achava que era uma gripe e tal, então pedi a meu chefe para ir para casa, daí tomei um remédio para gripe, me descansei um pouco, acordei e voltei para o trabalho no segundo turno, né? E daí não passou. Não, vou para casa, vou dormir, só que alguma coisa estava me incomodando e geralmente eu não vou para o hospital, é muito difícil eu ir para o hospital, né? A gente tem aquele costume sempre de se tratar em casa. Só que nesse dia eu senti que eu deveria ir, né? E daí eu acabei indo ao hospital. Em Joinville eu não tenho nenhum familiar, justamente porque eu sou de Aracaju, porém eu fui transferido da empresa de lá de Aracaju para aqui para Joinville, então só tenho minha esposa e os 2 filhos, né? E daí eu fui para o hospital sozinho, fiquei lá, fiz os exames e quando o médico me falou que eu estava com um abscesso no intestino grosso, decorrente de uma diverticulite, ele também achou uma surpresa, porque é uma doença que são 2 e 3 entre 10 pessoas com 75, 80 anos que se acometem dessa enfermidade, né? E eu com 24 anos era uma grande surpresa para ele. Então fui acometido a uma cirurgia urgente, né? Porque a qualquer momento poderia vazar fezes no meu intestino, poderia ter uma infecção generalizada. E naquele momento eu liguei para minha mãe, né? Pedi perdão a ela por tudo que eu já tinha feito. Liguei para minha esposa. Ela falou em conflitos, mas na verdade eu e minha esposa a gente já estava praticamente separados, né? Porque a gente já tinha até um plano dela ir embora, tal. A gente estava enfrentando realmente um divórcio naquele momento, né? Tudo por conta do ego, né? Ela falou já bastante coisa, então da trajetória, né? Enquanto ela estava na trajetória do sistema, eu como filho também inserido. E eu passei um bom tempo na Verbo da Vida, né? Tive as experiências com prosperidade, com o neopentecostal, né? Então, várias experiências que era aquela coisa mística, mas que não nos firma, né? E uma coisa muito importante que eu aprendi esses dias é que a verdade ela é soberana, né? A verdade ela nunca vai correr atrás, né? É como o Akel ensina. Se você vê que está correndo atrás, tem alguma coisa errada. Então, nesse período onde minha mãe tentou me mostrar, ela também não ficou forçando, insistindo muito. Ela tinha os momentos onde ela falava, mas não era aquela coisa, né? Então, chegou um momento onde eu tive que ter a minha participação, e foi nesse momento, né? Depois da cirurgia eu tive uma infecção, passei 12 dias, eu tive uma complicação, além da cirurgia eu tive uma complicação, que eu uso uma bolsa de colostomia nesse momento, e eu tive uma infecção justamente no lugar onde eu uso a bolsa. E eu cheguei a tomar morfina no hospital, eu senti muita dor nesse período. Porém, diante desse crivo, né, eu tenho me exposto aos ensinos, à verdade, e graças a Deus, e a esses ensinos, como ela falou, agradecer ao professor, não lhe idolatrando, mas sendo grato, porque eu sei que você se doa muito da sua vida, se abre mão de bastante coisa que você poderia estar vivendo para si, para poder se doar e se expor a esses ensinos e nos trazer essas verdades, e as verdades acabam mudando o nosso proceder, né? E uma coisa que no sistema eu tinha e hoje eu não tenho é a minha independência. A minha evolução cabe a mim. Não cabe mais a eu ter que ir para um culto, a eu ter que me expor a uma imposição de mãos, a eu ter que me expor a uma oferta para poder prosperar. Isso não existe, né? E quando a gente aprende essa autonomia que as verdades que a gente está sendo exposto nos traz, a gente vê que nós somos responsáveis pelo nosso caminho. Lucas, eu já vou fazer mais perguntas, porque eu sei o quanto isso ajuda tanta gente. Aliás, nós todos. Mas eu não posso deixar, eu sei que tem programa todo dia, mas tem uma coisa que não está clara, e é por isso que existe o programa Lux Me Alex, para clarear. Lux
Luz. Tem uma coisa que não está muito clara. Patrick, senta aqui do meu lado, por gentileza, me ajuda numa coisa aqui. O celular está insistindo em pegar para baixo, aí é só eu colocar no meu rosto. Só uma vez que você toque. Obrigado. Queridos, qual foi o tema de ontem? Qual foi o tema da trilogia da paz? O que eu ensino há 7 anos? Não é contra o ego? Eu olho para esse chat, ele não representa o X, porque a maior parte das pessoas X não entram no chat. Mas eu olho para esse chat, ele representa assim o grau de evolução que os chamados cristãos estão. Eu queria entender, e jamais entenderei, como que numa história dessa, de superação, que ainda está em transição, ainda está acontecendo, ele está com a bolsa, vai passar por uma cirurgia, agora o pior já passou. Como que numa situação dessa, de um depoimento desse, vocês estão discutindo no chat sobre salvação através de obras ou não? Não interessa se você veio aqui pelo título, se você é universal, se você é pentecostal, se você é desigrejado, não interessa. Cadê o respeito, a elegância, o amor, o altruísmo? Como pode alguém estar assistindo e sem uma gotinha de misericórdia, de altruísmo pela história da mãe que está aqui chorando, do filho contando uma transição, uma superação, um encontro com a verdade, a evolução dos dois? Como podem? Que cristãos são vocês? Gente, que distância é essa do caminho? Tão longe, longe, longe. É isso que eu tenho ensinado. O X não é, como a senhora resumiu em amor, o X não é conhecimento. Nós trazemos a Bíblia original porque você acha? Porque eles vêm eivados e contaminados pela Bíblia. Você acha que eu gostaria de falar de Bíblia? Eu queria falar de amor, eu queria falar de paz, mas chega aqui a primeira pessoa que senta nessa cadeira aqui, e a ceia, e o batismo, e a trindade, e a lei, e a graça, eu tenho que responder. Até tirar toda aquela coisa de dentro deles, até eles entenderem. Está na Bíblia. Então eu sou obrigado a fazer isso aqui. Eu nunca quis, eu sou obrigado. Porque o objetivo dessa Bíblia é te libertar do sistema e não te prender do sistema, apontando exatamente o caminho que a lei tentou apontar, que Cristo veio em carne como lei encarnada tentar apontar, que depois veio Paulo apontando e ainda não entenderam. Como podem, vocês não terem um pouquinho, o mínimo possível de altruísmo? É lamentável. Eu vi lá em São Paulo fazendo fila para jantar enquanto eu estava falando. Eu até entendo aquela senhora, aquele senhor que não pode ficar muito tempo de pé, a fila era 2 horas para poder jantar, muita gente, muita gente. Eu até entendo, mas como é que alguém vai formar uma fila na frente dos outros, sem que tenha sido dado o comando do pensamento coletivo, do pensamento em grupo? Esses são os valores, professora Miriam, que eu tento todo dia melhorar as pessoas, evoluir suas consciências como seres humanos, como cristãos. Pensar no coletivo, pensar no próximo, entender o próximo, chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, pelo amor de Deus. Levam tudo na brincadeira. Aí é o título, o A que eu começou falando do Macedo. Ei, aquilo ali, se vocês não entenderam ainda, é uma linguagem diferente para fariseu e uma linguagem diferente para samaritano. É uma linguagem diferente para pagão, é uma linguagem diferente para saduceu. É uma linguagem diferente para os judeus que querem ouvir a verdade e para os judeus que são da diretoria, da escola rabínica, do templo, do sinédrio. Jesus tinha 2 linguagens.
A linguagem pombinha, a linguagem serpente. Eu comecei com a linguagem serpente no programa e parou, já acabou. Mas o pessoal vai embalado só nessa linguagem do debate, do embate, da disputa, da bifurcação. E isso é maior do que a amizade, maior do que o relacionamento humano, maior do que a família, maior. Olha a história dos dois, pelo amor de Deus. Agora o chat ficou quietinho. O que é isso, gente? Se eu sou uma pessoa elegante, tem muita gente elegante aqui em Balneário. Sou elegante, estou procurando a verdade, eu sou espírita. Um dia eu me dou a chance, mesmo que com preconceito, de assistir esse tal de Expo, porque aqui o telão está ligado. Tá os dois telões aqui, alguém está passando de carro ali, uma espírita, procurando a verdade. Ex.tv.br, ligou lá. Quando vê esse chat, sai fora. Desliga tudo. Porque o que está sendo falado aqui é riquíssimo. Cheio de amor, cheio de vida, que é o nosso crivo, o crivo de todos nós, que pode acontecer com qualquer um. Aí o pessoal está debatendo. Ah, gente, o que é isso? O que é isso? Se envergonhe. Se envergonhe. Continuando. Aí eu queria só fazer assim acho que isso é muito importante para nós, né, aqui, quem está acompanhando, que da denominação que eu vim, né, a gente tinha muito ensinamento sobre as curas, né, e a gente, com esses ensinos, a gente aprendeu muito sobre o show, e eu estava até conversando com o irmão Erlon ali, que tem a parte dos líderes, né, do sistema, que eles têm a parte deles em relação ao sistema hoje religioso, mas tem a parte das pessoas também. Por quê? Porque tem muitos irmãos, tem muitas pessoas no sistema, nas denominações, que eles não saem também, não é por conta de não ser exposto à verdade, mas porque eles também não querem abrir mão daquilo que eles têm como zona de conforto. Por exemplo, de onde eu vim, era ensinado que é céu na terra, né? A gente não pode nunca experimentar uma doença. Se a pessoa está com uma doença é porque está com um pecado, né? Então tem que impor as mãos, aquela coisa mística, né? Que a gente vem aprendendo aí nos graus. E no momento que eu estava e que eu estou, eu poderia ser egoísta ao ponto de me recusar a acreditar em tudo que está sendo ensinado, porque eu passei, né, por uma situação onde eu poderia mais me prender ao misticismo, a me prender a essas questões, porque seria mais cômodo para mim. Estou enfermo, né? Esse é o momento de eu me render. E chegou um momento que, nesses dias, eu tinha muito medo de morrer no começo da enfermidade, né? E depois de assistir todos os graus, 146 até 159, termina Matiarro, 160 começa o Marcos, né? E quando eu terminei o primeiro ensino ali de Matiarro, eu já estava assim, ó, se eu tiver que partir, eu vou partir. Entenderam? Tá entendendo? Se eu tiver que partir, eu vou partir. Eu não tenho mais medo. Eu não sei de tudo, mas eu não tenho mais medo. Mas também eu não vou me prender a um show, um circo, para atender uma necessidade, um desejo só meu, né? Durante esses dias eu tenho focado em vencer o meu ego, porque mesmo enfermo tem os momentos de conflito, né? Eu tenho sentado no chão para brincar com meu filho, uma coisa que eu não fazia antes, né? Eu tenho, no momento que posso, ajudado minha esposa dentro de casa, ajudado minha mãe, ajudado o Davi, e tenho tentado ser um pai melhor, né? Eu assisti o grau que fala do Deus de Spinoza. Tem alguns momentos que fala que o que você acha que aplica, o que não aplica, né? Sim. E eu aprendi a contemplar Deus, por exemplo, olhando meu filho quando ele acorda, quando ele começa a sorrir. E essas coisas assim não tem preço, não tem dinheiro, não tem show, não tem circo que se compare a isso. Por quê? Porque agora é uma coisa que está ao meu controle. Se eu quiser evoluir, se eu me dedicar, eu vou evoluir, então, eu vou crescer. Eu tenho que repetir isso aí.
quando você começou, que tua mãe te orientou no grau 146, lá em Mateus, Matitiá, aí com a Bíblia ali, os graus. Quando chegou no 159, que terminou Mateus, tu já estava... Aí eu já estava completamente... ligado ao Senhor imaterial. Sim, na verdade, é assim, quando começa ali... Na verdade, 3 graus eu já estava completamente... assim, já estava... Porque eu estava de coração aberto, né? Então, a gente vê que realmente é algo que a gente só não enxerga se não quiser. Se o nosso ego estiver falando mais alto, realmente a gente não vai querer, né? Lógico que é como ele fala eu estou já naquela parte ali do desmistificando, do desmaterializando, né? Do dessistematizando. E aí tem algumas coisas que realmente é um choque. A gente vai... E aí até foi falado ontem, né? Sobre essas questões, que é como se fosse uma desintoxicação mesmo. A gente vai... Aí às vezes tem uma palavra que a gente... Mas espera aí, poxa, mas é um processo, né? Mas o que eu acho que é mais importante disso tudo é saber que essa verdade, ela é soberana. Então, tem o Pare de Falar de Deus, para mim foi uma libertação também, porque realmente o Evangelho está banalizado hoje. Por quê? Porque toda esquina tem os Testemunhos de Jeová cumpre horário, tem 1 hora ali de evangelismo. Por quê? Deus está banalizado por isso, mas como ele falou, tem que ser elegante, no momento certo, e outra, com mais atitudes. Como é que eu vou sair para falar de Deus se lá na minha casa eu não consigo olhar no meu filho, eu não consigo ajudar minha esposa, eu não consigo amar minha esposa, eu não consigo amar minha mãe? Então, eu tenho mais uma cirurgia para enfrentar, estou com uma bolsa de colostomia, às vezes sai sangue, sai pus, dói. Eu já queria ter vindo aqui outras vezes, mas hoje a gente falou, depois de um diagnóstico, a gente tem que ter prudência também. Eu passei por um exame muito importante na semana passada, fiz uma colonoscopia. E graças a Deus eu tive um resultado positivo e não tenho mais a doença, né? Tenho um pouco da doença ainda no meu sigmoide, que é uma parte do meu intestino grosso, porém o médico falou que quando eu fizer a cirurgia de reversão, esse sigmoide ele vai ser cortado e meu intestino grosso ele vai ser colado diretamente já no reto. Então eu não vou ter mais a diverticulite. Cabe a mim agora também mudar alguns hábitos. Mas esse medo, esse misticismo, graças a esses ensinos, acabou e agora é só evoluir. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, muito lindo. Ó. Nós conversamos ali em off que vocês vão passar por essa fase juntos até meados de outubro. Desejamos que isso seja o mais tranquilo possível. No que depender de nós, estamos aqui. E quando vocês passarem por essa fase, você vai ser um grande professor lá em Joinville. Eu já fundei uma escola em Joinville e depois afundou. Agora vamos desafundar e vamos fundar de novo. Refundar, refundar. Porque sempre faltou professor. Quando não tem professor, a coisa não vai. E Joinville nunca teve um professor. Que as pessoas pensam, por que eu vou na escola se eu tenho o ACMA, né? É só você tiver um professor. Então tá aí, ó, Lucas vai ser um bom professor em Joinville. Tem alguém aí que é de Joinville assistindo? Garuva, São Francisco do Sul. Qual mais cidadezinhas ali perto? Itapuá, Jaraguá. Jaraguá tem. São Francisco do Sul. Tem alguém aí, ó? Vocês todos aí de Joinville. Ontem tinha muita gente aqui de Joinville. Vamos abrir uma escola aí na cidade, na maior cidade de Santa Catarina. Já temos 3 escolas aqui, está faltando uma no norte. Raquel, sim, em um dos momentos em que ele passou por uma dor muito forte, ele estava no quarto dele, ele estava chorando de dor, e eu estava num outro quarto chorando pela dor dele. E de repente ele passou uma mensagem no celular para mim, eu fui olhar até... Achei que, meu Deus, fosse alguma coisa já grave novamente. E estava escrito assim na mensagem: mãe, não é porque eu estou sentindo essa dor tão forte que eu vou falar isso. Eu não vou perder mais tempo. Quero que haja uma escola de Jesus aqui em Joinville, na minha casa. Eu digo, meu Deus, que depoimento em meio à dor maravilhoso. E é bom deixar claro que
essa visão de abrir uma escola em Joinville, claro que está no meu coração, e abrir em qualquer lugar do mundo. Eu só quero espalhar a verdade. Mas de abrir em Joinville veio do teu coração, por isso que eu estou dizendo isso. Só estou apoiando. Muito lindo. Agora, para terminar, muito agradecer pelo depoimento dos dois. A esposa está ali cuidando do pequeno Daniel. Lucimar e Edson. Não, vamos fazer assim, ó. Lucimar, Edson e Camila, fiquem de pezinho bem aqui de frente para a câmera, só para a gente encerrar rapidinho, com o microfone na mão. Vocês três. Nós vamos ser ungidos? Vão ser ungidos. Eu tenho que terminar só deixando esse aviso mais uma vez. Olha lá, tem Joinville aí. Cadê os que nos assistem? Olha lá, Joinville, Carlos da Luz. Olha aí, viu? Quem mais? Microfone para vocês. O Delta. Eu quero que vocês três falem um pouquinho sobre a Bíblia. Vamos lá. Primeiramente nós vamos enviar a Bíblia Original Codex para aquela lista mais antiga, respeitando as pessoas que foram as primeiras a adquirir a Bíblia Original. Então, em breve, você vai receber um e-mail ou um WhatsApp da Lucimar. Dá o microfone só um pouquinho para a Lucimar. A Camila montou um e-mail, abriu um e-mail, que é Bíblia Original. Fala aí. Então, agora tem um e-mail oficial que é bibliaoriginalcodex@outlook.com. Então, quando você receber um e-mail desse, cobrando qualquer coisa, não fique com medo, porque não é spam, tá? É oficial mesmo nosso. E a assinatura, a gente não vai colocar Edson, Lucimar, Aco, etc. A gente vai colocar Equipe X. Ótimo. Tá? Então, a Camila, filha, Edson, pai, marido, Lucimar, esposa, mãe, esses três estão responsáveis por esse trabalho. O que vai acontecer? A Lucimar vai entrar em contato com vocês e a Camila, perguntando qual cor de capa vocês querem. Só que nesse momento, vocês conseguem, vira lá, Erlon, só um pouquinho a câmera lá para aquele canto onde as Bíblias estão empilhadas. Nós passamos hoje a tarde toda, das 2 da tarde até agora há pouco, trabalhando em 3 setores aqui. Olha lá, fizemos 4 setores na verdade: setor de impressão, de comprovantes, de produção, né? Manual, as Bíblias estão todas lá naquele cantinho já plastificadas, e setor de comunicação. Por quê? Está bem complicadinho, porque quando nós começamos as inscrições para o Encontro São Paulo e para a Bíblia, as pessoas não informaram, a maior parte delas, nem e-mail, nem WhatsApp, nem endereço. Então nós vamos ter que entrar em contato com muitos para saber endereço. Outra coisa, sejam muito, muito francos conosco em relação ao Encontro São Paulo. Pegou a Bíblia em São Paulo? Pede, informa para elas, para que a gente tire o nome de vocês da tabela, que virou uma bagunça. Está um problemão na mão delas. Lucimar, vi teu excelente trabalho ali nas tabelas. É complicadíssimo, né? Porque a gente está com 3 tabelas. Conta um pouquinho como é que é. Bom, irmãos, as tabelas têm dados misturados, tem pessoas que pegaram mais Bíblias, outras menos, e tem números ali que não estão batendo. Então, a gente vai entrar em contato com aqueles que a gente entrar em contato. Não levem a mal, é porque a gente só quer ter a certeza de alguns casos, organizar direitinho, pegar os e-mails corretos, endereços corretos, né, para a gente estar organizando a tabela. E a gente também quer pedir que vocês somente entrem em contato através deste e-mail, que não fiquem misturando informações com outros e-mails, outras pessoas, que só se comuniquem através desse e-mail com a gente, que daí a gente consegue organizar e pôr tudo em dia. Deixa eu só corrigir ali que escreveram
Outlooks, mas é Outlook, L-O-O-K. Olha que importante. Vocês vão ter que responder as perguntas básicas, a não ser que tenha mais erros lá no formulário, mas geralmente cor que você quer, e você vai ser informado do valor que você tem que depositar. Pro Brasil ficou fechado o seguinte valor, Camila está aqui, ó. R$15 para o Brasil inteiro, 2 Bíblias para o Brasil inteiro, R$20, Europa R$80, Estados Unidos R$70, América do Sul R$60, Japão sai mais em conta enviar pelo navio, porque é R$100 cada Bíblia, muito caro. Tá bom? A Bíblia pesa 929 gramas, se pesar mais de 1 quilo aí tem excedente, por isso que a gente está enviando, está economizando no plástico bolha ali. Vai com segurança, mas não estamos embrulhando muito para não exceder 1 quilo. Então, a gente estava, como a mãe falou, a gente estava hoje à tarde, desde cedo, mexendo nas tabelas. Ela ficou com a parte da triagem inicial, que era verificar a localidade, o nome da pessoa, os dados pessoais, né? No início, no formulário do Google, que havia no site do X, não era obrigatório todas as informações que hoje né? Então, a gente está tendo um pouco de dificuldade com isso. A gente vai mandar e-mails padrões, né, disparados padrão. Então, assim, não nos excomunguem, por favor. É que é a forma que a gente tem para dinamizar e facilitar o trabalho. Então, assim, às vezes você, eu já enviei o comprovante para o fulano, ciclano, mas envia de novo, não custa, né? Porque a gente está tendo que lidar aqui com quase 1.000 pessoas, né? Então, é muita gente, né? E nossa equipe é econômica, né? Então, assim... Tem uma questão aqui do frete que o Akel falou, mas teve pessoas, por exemplo, aqui 2 Bíblias R$20. Quem comprou mais Bíblias, 3, 4, 5, aí vai ter que consultar com a gente. Manda o e-mail ali para que a gente, aquele e-mail que a gente passou, né? Que é Bíblia Original Codex, CODEX, @outlook.com, né? Outlook.com. A gente vai canalizar todos os e-mails de dúvidas por esse e-mail, então não manda e-mail, né, pro Akel ou para, né, fulano, ciclano, beltrano ou para a gente, manda só para esse e-mail. Esse é o nosso e-mail oficial para tratar de assuntos da Bíblia, tá? Teve alguma dúvida que a gente não sanou no e-mail padrão, né? Primeiro leia com atenção, por favor, pessoal. Mas tendo alguma dúvida que não esteja ali já escrita, não tenham medo de perguntar, tá? A gente vai responder assim que possível. Uma coisa importantíssima. Por que isso? Porque, como nós acabamos de dizer, muitos contatos não têm e-mail. Aí vamos entrar em contato pelo WhatsApp. Outros não têm nem e-mail nem WhatsApp. Vai ter dias no programa aqui que eu vou ter que falar o nome dessas pessoas e achar elas. Elas pagaram e tem que encontrá-las. Os comprovantes que vieram para o meu e-mail até hoje, que são mais de 300 comprovantes, eu vou encaminhar, fica tranquilo, eu vou encaminhar um por um para o e-mail oficial. Vocês que enviaram comprovantes para mim, eu vou ter o cuidado de encaminhar um por um para elas, para facilitar o trabalho delas. Elas vão ter muito trabalho, então, por favor, tenham paciência, que vocês vão receber em carta registrada, pacote registrado, durante o mês de junho. PAC, que é o mais em conta, como vocês viram, R$15 está muito em conta para o Brasil inteiro, é o que a gente conseguiu para ficar em conta para todo mundo. Vocês vão ter que depositar esses R$15 na conta, que está na descrição de todos os vídeos, e enviar o comprovante para o e-mail novamente. Isso tudo vai ser informado no e-mail que vocês vão receber. Então, olha o spam, olha a caixa de entrada, porque pode cair no spam, olha lá para ver se não recebeu um e-mail do X, tá bom? Tenha paciência, só mais um pouquinho, que depois que resolver essa questão aí de quantas, acho que 300 ou 400 que estão em defasagem, aí sim, aí as novas inscrições estão bem organizadas, com endereço, fica bem mais fácil. Em breve nós vamos colocar no Mercado Envio, Mercado Pago, Mercado Livre, para facilitar para as pessoas comprarem no débito, crédito, em breve, mas espera só mais um pouquinho. As outras 1.400 Bíblias que não chegaram ainda, vão chegar semana que vem, também na cor caramelo, tá? Se alguém quiser. Gente, lembrando, nenhum ganho desse é para mim,
Quer conhecer minha vida? Vem aqui. Meu carro é o mesmo, o apartamento que eu tenho é porque eu trabalhei 7 anos para Dubai, eu tenho minha renda, eu tenho um apartamento que me dá dinheiro, eu tenho minhas coisas, eu não preciso de dinheiro de ninguém. Agora, se me der 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão na minha mão, saiba, eu vou fazer escola, vou comprar ônibus, eu vou fazer encontro, vou viajar o mundo, vou alimentar pobre, é isso que eu vou fazer. Mais uma informação. Na hora de escolher a Bíblia, por favor, igual vocês fazem, né, quem compra no Mercado Livre, coloca uma cor secundária, porque a gente está aqui por enquanto com um número limitado, né, de exemplares. Então coloca ali, eu quero a marrom, ou eu quero a marrom mais claro, ou a caramelo. Coloca a cor que você quer secundária também, porque na falta da primária a gente envia a secundária para vocês, aí não tem briga, não tem discussão. Tá, obrigada. Ótimo, muito obrigado Edson, muito obrigado Lucimar, muito obrigado Camila, muito obrigado Miriam, muito obrigado Lucas, muito obrigado família do Lucas, muito obrigado a todos vocês, professor Arlete, você vai terminar o programa hoje, você que vem aqui sempre todo final de semana, viu? Entreguei um revelário para ela aqui hoje, revelação. Cadê o marido dela? Olha o que eu vou fazer, marido dela. Fique de pé. Em nome de Jesus. Vem um pouquinho para frente. Pegue ela aí. Olhe para a câmera. Termine o programa hoje. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Colhem os graus, estudem, devorem a Bíblia. E até segunda-feira vocês vão aprender com os animais e os frutos. Vai ser lindo. Faça do seu estabelecimento comercial uma escola da verdade. Transforme seu consultório, padaria, mercado, oficina, posto de gasolina, escritório, empresa, farmácia, faculdade, seja qual ramo for, numa escola filosófica X, com graus na TV, porta-folder e cartão de visita e uma Bíblia original. Não tenha medo, pois fé é coragem. Pois se você se envergonhar da verdade hoje, amanhã o Criador não te reconhecerá. Se você não consegue deixar o capitalismo e materialismo, então vença o crivo com sabedoria, transformando seu espaço comercial num espaço de verdade imaterial. Atenção! O Encontro Nacional de 7 anos em São Paulo foi o último da Filosofia X. Foram 12 encontros nacionais em 7 anos. Agora, o Akel viajará o mundo e o Brasil nas escolas de Jesus Cristos, com manifestações da verdade nas praças e auditórios alugados ou emprestados. Todas as escolas de Jesus Cristos serão visitadas. Onde houver uma escola de Jesus firmada na verdade e no amor, por ali passaremos. ശരീരം ധരിച്ച് മരിച്ചവരെല്ലാം ജീവൻ പ്രാപിക്കും. Tempo, espaço e matéria.
Contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos. Todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel.